Fala Nação Azul, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a gente traz informações de bastidores do Cruzeiro, do maior de Minas, do nosso cabuloso. Então já chega deixando seu like e hoje a meta por aqui, eu vou ser bem sincera para vocês, é a inscrição. Quero contar com a ajuda de vocês para chegar aos 1000 inscritos aqui no canal Reage Torcida. Ajuda a gente a chegar nessa meta. Vamos começar aqui falando dos bastidores do Cruzeiro. E, gente, tem informação importante no Cruzeiro hoje. Tá tudo movimentando bastante nos bastidores, então vem comigo. Bora pro vídeo aí, já tô lançando aí para vocês a capa do vídeo de hoje. Então tem muita informação, tá? Jogadores chegando, despedidas no Cruzeiro, jogadores sendo oferecidos ao clube e também a novela Gabigol que parece não ter fim. Então, bora que bora e vamos conversar um pouquinho aqui sobre as últimas notícias do nosso Cruzeiro. E aí a gente já começa falando sobre as despedidas. O Cruzeiro já está se despedindo de alguns jogadores visando a temporada de 2026. Dentre eles, Matheus Gamarra, Eduardo, e foi anunciado hoje de manhã, oficialmente pelo clube, o fim do contrato de Bolassi. São movimentações normais de fim de temporada, mas que já mostram que o Cruzeiro está organizando o elenco pensando no ano que vem. E ao mesmo tempo que alguns saem, outros jogadores estão voltando. No total, 7 jogadores retornam ao Cruzeiro após empréstimos. Os meias Rodriguinho, Vitinho, o volante Ian Lucas, os atacantes Teves, João Pedro e Arthur Viana e o polivalente Joseph. Dentre eles eu quero destacar aqui 3 nomes que chamam bastante atenção, principalmente do novo treinador Tite. Eu estou falando de Rodriguinho, Vitinho e Teves, tá? Todos esses 7 jogadores foram emprestados pelo Cruzeiro por um pedido de Leonardo Jardim para que eles ganhassem minutagem aí, né, no decorrer do campeonato, porque no Cruzeiro eles não iriam ter, né, no Campeonato Brasileiro tanta oportunidade para estar jogando. Então os jogadores ganharam minutagem aí e o técnico Tite já pensa em estar utilizando esses 3 jogadores no Campeonato Mineiro. Olha, eu particularmente acho muito positivo que eles tenham espaço no Campeonato Mineiro, tá? E eu quero saber de vocês dariam oportunidade para esses jogadores no início da temporada? Comenta aí para mim. Seguindo aqui, gente, nas informações, vamos falar um pouco sobre o lateral Fagner. É um jogador muito bom, um lateral muito bom, que mostrou um bom futebol no Cruzeiro. O Fagner, ele tem interesse real em permanecer no Cruzeiro. E o clube também tem interesse em permanecer com esse jogador para a temporada de 2026. Porém, esse jogador pertence ao Corinthians. De acordo com essa notícia, o Cruzeiro vai procurar o Corinthians nos próximos dias e abrir uma nova negociação pelo lateral Fagner. Ele foi emprestado em janeiro e tem contrato até 31 de dezembro e o Cruzeiro quer contar com ele para 2026. Eu vejo esse interesse do Cruzeiro em permanecer com Fagner para 2026 como algo muito positivo, tá? Porque é um jogador experiente, pode ajudar muito, principalmente no início da temporada, tá? E você manteria o Fagner no elenco ou buscaria outro nome para essa posição? Lembrando que quando o Fagner atuou no Cruzeiro, gente, ele mostrou um bom futebol e muitas das vezes foi titular, né? Ele saiu ali depois de uma lesão. Uma entrada maliciosa, né, gente, do Pocket no Fagner. Eu lembro que, na época, chegou até a viralizar, que ele falou que queria que o Fagner tivesse quebrado a perna. Olha a maldade do jogador. Tirou o Fagner quase a temporada inteira, praticamente a temporada inteira, o Fagner não pôde jogar por causa disso, né? Mas nas vezes que ele jogou, ele demonstrou um bom futebol. Então, eu vejo com algo muito positivo a permanência de Fagner em 2026. Agora vamos falar um pouco também sobre um jogador do Cruzeiro que recebeu consultas. Eu tô falando de Matheus Henrique. Ele recebeu consultas, mas o Cruzeiro não pretende negociar pensando na temporada de 2026. Tá? Um jogador que o Cruzeiro quer contar com ele para 2026. Então, para mim, o Cruzeiro, ele acerta em cheio em segurar Matheus Henrique, tá? É um jogador importante demais para o meio campo. Agora eu quero saber de você. Você acha que ele deve ser considerado peça-chave ou o Cruzeiro deveria ouvir as propostas? Vamos falar aqui um pouquinho também de Jonathan Jesus. O Cruzeiro já definiu o valor entre 11 e 12 milhões de euros, cerca de 70,5 a 77 milhões, para negociar o zagueiro Jonathan Jesus, de 21 anos, com o Zenit da Rússia. O Zenit tem bastante interesse no jogador. O Zenit já ofereceu 10 milhões de euros fixos
mais 1 milhão de euros de bônus. Porém, o Cruzeiro não aceitou, o Cruzeiro recusou e, acreditem ou não, apenas pela diferença de 1 milhão de euros. Tá? O Cruzeiro ele quer 11 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Então, por causa desse 1 milhão, aparentemente o negócio não vai para frente. E o Cruzeiro não vai aceitar vender Jonathan Jesus. Na minha opinião, o Cruzeiro precisa analisar essa oferta com calma. É muito dinheiro, né? Jonathan Jesus, ele jogou muito bem ali quando foi solicitado a presença dele contra o Corinthians, né? Porém, é muito dinheiro na mesa, é muito dinheiro na mesa. Ainda tem a possibilidade do Cruzeiro aceitar vender Jonathan Jesus e pegar parte desse dinheiro e investir no Nino. O Nino, que é um jogador muito bom e que também está no Zenit. Então, assim, o Cruzeiro ele precisa analisar tudo isso com calma, né? Sem tomar decisão precipitada. Mas eu quero saber para vocês aí, algum desses nomes aí merece mais espaço no elenco? Jonathan Jesus deve continuar ou o Cruzeiro realmente deve ouvir a proposta do Zenit com mais carinho e vender esse jogador? Agora, antes de nós passarmos para o último assunto aqui desse vídeo, vamos falar um pouco de 2 nomes que foram oferecidos ao Cruzeiro, Nino e Gerson. Eles são jogadores que surgiram aí como opção no mercado e que chegaram ao conhecimento da diretoria. O Cruzeiro já mira a contratação de Nino no mercado da bola. O zagueiro do Zenit da Rússia, ele é bem avaliado nos bastidores da Toca da Raposa 2. O clube conversa com o staff do atleta a fim de buscar a liberação do jogador na próxima janela de transferências. Então, Nino pode surgir por aí em 2026. Ele foi oferecido ao Cruzeiro para a próxima temporada, o nome foi aprovado pelo Departamento de Futebol cruzeirense, mas as cifras, tá, sempre foram o maior empecilho em relação à chegada do atleta à Toca da Raposa 2. O zagueiro ele tem 28 anos, foi negociado ao Zenit da Rússia pelo Fluminense em 2024 por cerca de 5 milhões de euros. Os russos querem recuperar o investimento em uma eventual saída do defensor. Nino ele tem contrato com o Zenit da Rússia até 30 de julho de 2028 e o defensor é considerado titular da equipe na atual temporada. Ele disputou 17 partidas até aqui, com 1.463 minutos em campo e nesse período ele marcou 1 gol e deu 1 assistência. Deixando claro, não é só trazer um nome, né? Tem que ver custo, encaixe no elenco e o que o time realmente precisa. Mas eu acredito que Nino, ele se encaixaria muito bem aí na zaga do Cruzeiro. Imagina Nino e Fabrício Bruno. Que zaga perfeita, espetacular. Então, eu acho que vale muito a pena o Cruzeiro investir nesse jogador. Outro jogador que foi oferecido ao Cruzeiro foi Gerson. O Gerson também está no Zenit da Rússia, porém ele está insatisfeito por não estar ganhando minutagens. Ele não está querendo mais viver na Rússia e está querendo voltar ao Brasil. Quem ofereceu o Gerson foi o próprio pai. Ele está sendo oferecido para vários clubes e o Cruzeiro é um deles. O que você acha aí de Gerson no elenco de 2026? Você acha que encaixaria no elenco do Cruzeiro? Quem você traria, Gerson ou Nino? Responde aqui para mim. E agora sim a gente vai para a novela que parece não ter fim. Vamos falar de Gabigol e o seu possível destino. Se vai continuar no Cruzeiro, se vai sair, vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso. Após a saída de Leonardo Jardim, a chegada de Tite, se torna cada vez mais insustentável a permanência de Gabigol no elenco do Cruzeiro. Isso porque eles não se dão bem, há uma rixa entre os dois que já foi deixada clara pelo jogador, e não apenas por causa do treinador, mas também por causa da torcida. Gabigol não estava jogando bem, não estava sendo titular e é um jogo decisivo da Copa do Brasil na semifinal. Perdeu um pênalti que era decisivo e que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Isso deixou a torcida muito revoltada. Especulações dizem que o Santos e o Corinthians têm interesse no jogador. O Santos realmente ele tem interesse no Gabigol, porém ele quer uma contratação por empréstimo. Então, o salário é a pior dificuldade para a saída do Gabigol do Cruzeiro, porque o Cruzeiro iria ficar no prejuízo se emprestasse o Gabigol para o Santos. Faria um empréstimo e teria que pagar metade do salário de Gabigol ainda. Então, isso não dá, é sem condições, o Cruzeiro não aceita ter prejuízo nessa negociação. O Cruzeiro não vai fazer isso, né, gente? Por mais que a torcida queira que ele saia, o Cruzeiro não vai querer ficar no prejuízo. Estão rolando aí também conversas, especulações sobre a troca de Neymar por Gabigol.
A mídia aí rasgou o verbo e começou a fazer simulações de trocas, possíveis trocas de jogadores do Santos pelo Gabigol. E aí, o que você acha? Você acha que essas trocas poderiam acontecer? Você trocaria o Gabigol por algum desses jogadores? Diz aí pra mim a sua opinião. Eu sei que tá cada vez mais difícil algum time conseguir tirar o Gabigol do Cruzeiro, principalmente pelo salário dele, que é alto demais. O nome dele segue sendo muito comentado pela mídia, muita pressão em cima, muita especulação, mas até o momento o Cruzeiro não demonstrou interesse em liberar o jogador dessa forma. Na minha opinião, o Cruzeiro ele precisa agir com frieza agora, né? Porque não pode sair no prejuízo, tá, gente? Não pode sair no prejuízo. Eu sei que a torcida quer ver o Gabigol longe, porém o Cruzeiro não pode sair prejudicado. Bom, Nação Azul, essas são as principais informações de hoje sobre o Cruzeiro. Teve saída, retorno de jogadores, nomes sendo oferecidos no mercado e toda essa situação ainda envolvendo o Gabigol. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses assuntos mais te preocupa ou mais te anima para o futuro do Cruzeiro? Comenta aí, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Tamo junto e até o próximo vídeo.